Wilson Barbosa, bom dia, Miro, Ana Paula, Bárbara, Fernando Moreira, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Pois é, chegando a quase metade do período do segundo turno da eleição e com uma movimentação agora quase frenética dos candidatos à presidência da República, nos estados onde haverá segundo turno, e na Bahia ontem teve a presença de Lula. Lula, ao chegar à Bahia ontem, depois de ter levantado a mão, o braço de Jerônimo por 2 vezes, e eu dizia, vamos esperar a segunda levantada de mão, falei isso aqui, sempre é que nós vamos poder avaliar a questão de Jerônimo, empacado ali no momento 18%, 20%, depois de Lula ter vindo a Salvador no dia 2 de julho, se não me engano, e eu dizia, olha gente, esperar a segunda levantada de mão. Pois bem, houve a segunda levantada, houve a virada e agora levanta o braço de Jerônimo pela 3ª vez, dando ideia de que é uma consolidação do resultado. Claro que isso não se configura agora como um fato concreto e definitivo, porque a eleição, a campanha ainda está em curso e situações devem acontecer. Só que os sinais dados pelas lideranças maiores e pelo próprio eleitorado que foram ontem a caminhada de uma forma espontânea e com um quantitativo que nem Neto conseguiu em Salvador durante a campanha de primeiro turno, dá uma ideia que não é uma ideia que possa prevalecer como vantagem para a ACM Neto. Eu dizia sempre aqui no programa, onde eu falava também, gente, vamos ter paciência na eleição, porque o ano passado Neto, e fiz até uma brincadeira aqui, Neto andou sozinho pela Bahia, como um popstar, nas apresentações, e foi durante todo esse tempo, não é? Com o piseiro, não dançou mais o piseiro, você vê do segundo turno para cá, não teve mais piseiro. Quer dizer, o clima de festa que já se configurava como uma campanha vitoriosa, e eu dizia aqui, gente, até um pangaré ou um cavalo manco, estando sozinho numa raia, mesmo capengando, chega no fim como vencedor disso aqui, em forma de brincadeira, que eu não vou fazer comentário político, um ranço pesado da política. Você vê, quando eu tenho que colocar uma brincadeira no meio para ficar mais leve a situação, que não é muito boa, porque as pessoas, embora digam que não gostam de política, gostam. Tanto é que votam. Porque se dizer que no Brasil é um absurdo a obrigatoriedade do voto, não é obrigatório não no Brasil. Se não votar, só pagar R$1,57, isso é obrigatoriedade, pelo amor de Deus, né, gente? Vota porque gosta de votar, porque sabe que é um dever de cidadão escolher os seus candidatos. Isso não atinge a 100%, mas atinge a mais de 80%. Sempre foi assim nas eleições do Brasil. Já chegou o momento de 30%, mas agora é 20%, 22%. Então, o que é que eu quero dizer? É que aqui na Bahia há uma vantagem. Você vê até o nosso querido Everton Cerqueira, presidente do União Brasil, que no primeiro turno levantou bandeira, gritou, apoiou com todos os seus vereadores a candidatura de Neto. Eis que Everton, presidente do União Brasil, anteontem declarou apoio, dando um virote e foi apoiar Rui Costa. Inimaginável. Aliás, não. Everton, nós conhecemos e efetivamente que ele foi cuidar dos munícipes dele, vislumbrando essa possibilidade de vitória de Jerônimo. Mas eu digo, cuidadoso que sempre fui, de que não terminou a eleição ainda e que tudo pode mudar. Já no cenário federal, há uma estabilidade do resultado final do último pleito, como se tivesse consolidado. Mas quem tem a máquina na mão e que usa essa máquina de qualquer jeito, com toda a força que ela pode ligar os seus motores, pode haver uma situação de desconforto para Lula na reta final, na última semana. Foi assim que aconteceu na última semana do primeiro turno, com aquela incisão de chamar Lula de criminoso, de ladrão. Aquilo impactou especialmente dentro de São Paulo, não atingiu o resto do Brasil, mas em São Paulo aquilo impactou, que houve a mudança pró-Tarcísio. Aí um cara bom de votar, Tarcísio, eu acho que seria uma vantagem para São Paulo fazer uma mudança dela, de um comportamento administrativo.
para não dizer que eu sou contra A, B ou C. A gente tem que reconhecer o poderio de cada um. Eu votaria em Tarcísio se estivesse lá, nele, não pelas ideias que está na cabeça dele, mas nele votaria como administrador. Pois bem, então nós temos aí uma situação na eleição nacional que quanto menos tempo falta para a eleição, pior para Bolsonaro. Porque a mudança, ela pode se configurar de um dia para a noite, como aconteceu no primeiro turno. Ninguém vem com essa conversa de que as pesquisas erraram ou não, porque as pesquisas não fazem adivinhação. Elas esperam o resultado do momento e acabou, gente. E o momento de hoje não é o momento de amanhã, é um fato novo, como aconteceu no debate, nos programas, nos 3 últimos programas de Bolsonaro, que foi incisivo e isso causou um impacto lá. É bom dizer aqui que Lula não foi inocentado, isso é uma verdade absoluta. Mas também não foi condenado. E a presunção de inocência tem que se prevalecer. Ou não é, doutor Dilson Barbosa? É claro que é. Então devemos ter cuidado com o que dizemos, embora um jogo desse, porque segundo turno, eu já dizia aqui, segundo turno é terra de ninguém. Tudo vai valer para os candidatos, não para o cidadão, que deve ter muito cuidado com o que houve. Ontem, o arcebispo de Aparecida do Norte, ele foi duro, mas correto na sua homilia lá, nas suas ponderações, quando disse que a mentira não pode prevalecer sobre a verdade, e não mandou um recado para um, mandou para os dois candidatos, para não se dizer que eu estou dizendo aqui que ele mandou um recado para um ou outro, a não ser que alguém use a carapuça. Mas ele mandou para os políticos do modo geral, não mintam. O fake news não é o caminho para uma pátria que precisa da verdade, para a melhoria da vida do seu povo, mais ou menos assim que ele disse. Não mintam, não agridam, porque o sujeito ele acha que ele tem o direito de escolher o candidato dele e defenestra um irmão, um amigo de muito tempo porque vota em outro candidato. Você não está vendo que está tendo uma anomalia no comportamento da sociedade nesse momento? Se apaixonar freneticamente e rejeitar um irmão, um amigo, um bom vizinho porque tem um pensamento diferente, só o dele deve prevalecer? Qual é o animal que vai fazer eu mudar de minha ideia? Nem por medo, nem por pressão, nem por indireta. Então, isso acontece com todos que têm liberdade e discernimento para escolher aquilo que acha que é o bom. Morreu, ponto pacífico. Nós somos de um país tranquilo depois das eleições, sem ataques, sem agressões, sem revanche, ganhe quem ganhar. E para nós, brasileiros, que tivemos escolhido o nosso candidato, ou que estejam se projetando para escolher um dos dois, que tenham essa tranquilidade de entender que a vida continuará. Com Lula ou com Bolsonaro, sem Lula ou sem Bolsonaro. O importante é que a unidade nacional tenha que prevalecer, o respeito ao pensamento do vizinho deva prevalecer e que você, aquele que perder, vá para dentro de casa, faça uma reflexão introspectiva para saber do tanto que você errou, se você foi violento, se você foi desrespeitoso com a opinião dos outros, para que a gente tenha uma pátria de paz, de cordialidade, e quem não fizer um bom mandato, que seja tirado da eleição seguinte. É isso que eu queria falar nesse momento, Dilson Barbosa. Política, por Humberto